Você já sabe mais do que pensa. Você ainda não sabe ler os sinais, porque cada pessoa deixa pistas, e as 18 verdades de Nietzsche lhe ensinarão como encontrá-las e o que elas significam. Essa é uma habilidade que ninguém te ensina, mas quando você a vê, não consegue mais esquecer. Mas esse vídeo não é uma lista rápida ou um conselho superficial. É uma análise completa dividida em 3 partes poderosas, cada uma baseada na anterior. Se você pular alguma coisa ou perder alguma, você vai perder a profundidade que faz isso realmente funcionar. Então fique comigo, porque ao final das 3 partes, você não vai apenas entender os outros, você se entenderá de maneiras que nunca imaginou. Desde cedo você é treinado para confiar no que as pessoas dizem. As palavras são a nossa moeda, mas Nietzsche nos alertou para não nos deixarmos enganar pela linguagem, pois as pessoas não falam a verdade. Elas falam por sobrevivência, por ego, por medo. A superfície da personalidade de alguém não é ela mesma, é a armadura deles. A pessoa que parece gentil demais pode não ser gentil de verdade. Eles podem estar apenas com medo de rejeição. Aquele que parece forte pode estar desmoronando por baixo, esperando que ninguém perceba. E o mais enganoso sobre os humanos é que eles nem sabem que estão fazendo isso. A maioria das pessoas são atores em uma peça que não escreveram. Seu sorriso, suas opiniões, seu tom, tudo moldado pelo que os mantinha seguros. E é por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você. Eles estão se escondendo de si mesmos. Nietzsche disse uma vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas ele não quis dizer isso como um insulto. Ele quis dizer isso como um aviso, para não confundir a máscara com a pessoa. Aqui está o que ninguém te conta. As pessoas vazam a verdade o tempo todo. Não nas palavras, mas nas rachaduras. Os momentos em que eles desviam o olhar, a maneira como riem por muito tempo, a maneira como mudam rapidamente de assunto quando o assunto se aproxima demais. E a primeira verdade psicológica de Nietzsche é essa: todo mundo usa uma máscara para sobreviver. Não porque são falsos, mas porque estão assustados. Para sobreviver na sociedade, as pessoas criam uma versão de si mesmas que esperam que sejam aceitas. Mas as máscaras não são perfeitas. Elas escorregam, e o primeiro sinal da verdade é a tensão. Preste atenção ao que deixa alguém desconfortável. É aí que a pessoa real começa. 2. O que alguém odeia nos outros revela o que eles escondem em si mesmos. Essa é uma das percepções mais perspicazes de Nietzsche. Quando alguém zomba constantemente da arrogância, geralmente está inseguro quanto à sua própria autoestima. Quando alguém não consegue parar de apontar a desonestidade dos outros, geralmente está escondendo uma verdade que não enfrentou. Odiamos nos outros aquilo que temos medo de admitir em nós mesmos. Então, quando você quiser ler alguém, não olhe apenas para o que essa pessoa admira. Veja o que elas criticam e por quê. 3. O silêncio revela mais que palavras. Nietzsche não acreditava que a verdade viesse na conversa. Na verdade, ele via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, frequentemente usada para evitar o confronto com a realidade. Quando alguém faz uma pausa antes de responder, quando desvia de certos tópicos, quando dá respostas curtas e ensaiadas a perguntas profundas, esse silêncio é mais alto que a fala. Uma pessoa que evita a vulnerabilidade está revelando tudo sobre o que teme. 4. A virtude excessiva muitas vezes é vaidade disfarçada. Tenha cuidado com a pessoa que proclama em alto e bom som sua pureza, que está sempre corrigindo os outros, sempre pregando. Nietzsche chamou isso de vontade de poder disfarçada. Às vezes a moralidade se torna uma máscara de superioridade. Quanto mais alto o sinal de virtude, maior a probabilidade de haver algo escondido por trás dele. A verdadeira bondade não precisa de aplausos. 5. As pessoas não mentem para você primeiro, elas mentem para si mesmas. Isso muda tudo. As mentiras que você ouve das pessoas, estou bem, já superei isso, eu não ligo, não são mentiras para machucar você. São mentiras que elas ensaiaram tantas vezes que acreditaram nelas. Nietzsche entendia o auto-engano não como algo maligno, mas como uma defesa.
uma maneira de continuar funcionando em um mundo doloroso. Então, quando a história de alguém não faz sentido, não presuma que ela está tentando enganar você. Perceba que eles fazem isso consigo mesmos há muito tempo. E é isso que torna a leitura possível, porque as inconsistências revelam a verdade. 6. Onde alguém se sente superior, está escondendo inferioridade. Isso é puramente Nietzsche. Ele acreditava que a superioridade muitas vezes é uma compensação excessiva. Se alguém constantemente lembra você de suas realizações, provavelmente teme não ser o suficiente. Se alguém menospreza os outros casualmente, provavelmente está com medo de ser ignorado. A verdadeira confiança não compete, simplesmente é. Então, se alguém precisa dominar, controlar ou provar, olhe mais profundamente. Atrás do trono, você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa. Ler as pessoas não significa julgá-las. Trata-se de entender a essência deles. Quando alguém interrompe constantemente, você agora sabe que nem sempre é por arrogância. Pode ser medo de ser esquecido. Quando alguém posta obsessivamente sobre felicidade, pode ser um pedido de ajuda. Quando alguém evita contato visual ao dizer estou bem, você sabe, é para ouvir o corpo, não a frase. Use essas verdades não para ganhar poder, mas para estender a compaixão, porque quanto mais claramente você vê alguém, menor a probabilidade de odiá-lo. E esse é o segredo de Nietzsche. Ele não queria que você enxergasse através dos outros para poder controlá-los. Ele queria que você enxergasse através deles para que pudesse parar de ser enganado e começar a se conectar. E se você já olhou para alguém e sentiu como se estivesse vendo apenas a superfície, se você já desejou poder decifrar o que realmente está acontecendo por trás da máscara, deixe um comentário abaixo. Vamos falar sobre os momentos em que as pessoas lhe mostraram a verdade sem dizer uma palavra. E se esse vídeo ajudou você a ver pessoas de forma diferente, considere inscrever-se. Há muito mais por vir e você vai querer ver o resto das verdades de Nietzsche se revelarem. Uma coisa é notar a máscara, outra coisa completamente diferente é vê-la quebrar. Se você já prestou atenção, provavelmente já viu isso acontecer. Um lampejo de desconforto quando as crenças de alguém são desafiadas. A maneira como o tom deles muda quando o assunto chega muito perto. O riso nervoso que não condiz com as palavras. Esses momentos não são erros, são pistas. E se você souber o que procurar, começará a entender que as pessoas não são difíceis de ler. Eles só têm medo de serem vistos. Na primeira parte, exploramos como as pessoas constroem personas para se proteger. Mas aqui na parte 2, vamos nos aprofundar nos pontos onde essas personas começam a se desfazer. Porque Nietzsche acreditava que o eu não é algo estável, é uma performance, um papel costurado feito para sobreviver no mundo. E no momento em que é ameaçado, a verdade vaza. A maioria das ações são motivadas pelo medo. Vamos começar por aqui porque é mais universal do que você pensa. 7. A maioria das ações é motivada pelo medo inconsciente. Pergunte a si mesmo isso. Por que alguém explica demais? Por que eles dominam uma conversa ou desaparecem completamente? Por que eles dizem sim quando claramente querem dizer não? Temer, medo de abandono, rejeição, humilhação, fracasso. Nietzsche sabia que os humanos raramente agem por puro desejo. Eles agem com profundo medo de perda, de status, de amor, de autoestima. Então, quando você quiser ler alguém, pare de se concentrar no que ele diz que quer. Em vez disso, pergunte: o que eles têm medo de perder? É aí que mora a verdade. A crítica é um espelho. Da próxima vez que alguém criticar constantemente os outros, ouça com atenção. 8. Quando alguém critica demais, é projeção. O homem que zomba de pessoas emotivas pode estar aterrorizado com seus próprios sentimentos. A mulher que menospreza os outros pela aparência pode estar travando uma guerra secreta em seu reflexo. A natureza disse que o julgamento quase nunca é sobre o outro. É sobre si mesmo. Então, quando você ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Em vez disso, trace a linha de volta até o alto-falante. Que parte deles eles estão tentando repudiar? A projeção não é apenas um mecanismo de defesa, é uma confissão. Se você ouvir corretamente, ela lhe dirá exatamente onde reside a dor de alguém. A confiança muitas vezes é culpa.
e fantasia. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já conheceu. Aquele que parece muito seguro de si, sempre no controle, sempre calmo, mas observe o suficiente e você verá a tensão no maxilar deles. A maneira como eles se preparam demais e a atitude defensiva sob pressão. 9. A culpa se esconde atrás de uma falsa confiança. Nietzsche observou esse fenômeno em líderes, professores, pregadores, aqueles que demonstram certeza porque têm medo de serem vistos. Quando alguém é cronicamente confiante, procure a culpa que ele está tentando enterrar. Talvez seja algo de que se arrependam. Talvez seja uma versão deles mesmos que eles estão tentando provar que está errada. A verdadeira paz não tem efeito. Então, quando alguém parece muito confiante, não se intimide. Seja curioso. O exagero revela a verdade oculta. Essa é sutil, mas poderosa. E quando você a vê, não consegue mais deixar de ver. 10. As pessoas se atraem através do exagero. Alguém diz constantemente: não me importa o que os outros pensam, provavelmente importa sim. Alguém que diz que está sempre feliz, provavelmente não está. O exagero é revelador. É o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo em qualquer direção é uma forma de equilíbrio e não de força. Então, quando as declarações de alguém parecerem muito absolutas, não acredite no conteúdo. Leia a insegurança por baixo. Exagero é volume. A questão é, o que eles estão tentando silenciar? O desejo de controle mascara o caos interior. Controlar, nós buscamos isso em todos os lugares. Em nossos empregos, em nossos relacionamentos, em nossas rotinas, mas algumas pessoas desejam isso até o ponto da obsessão, e isso é um sinal. 11. Aqueles que buscam o controle muitas vezes temem o caos interior. Nietzsche viu isso claramente. Quando o mundo interior está desordenado, o mundo exterior deve ser administrado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não consegue lidar com mudanças, se domina as pessoas para se sentir poderoso, não é porque ele é forte, é porque algo dentro deles parece fora de controle. Então, em vez de temer a pessoa controladora, veja como ela é. Alguém com medo de que no momento em que desistir, tudo vá desmoronar. Quanto mais rígida for a casca externa, mais frágil será o seu interior. Performance disfarça o vazio de uma escola. Essa é uma das percepções mais marcantes de Nietzsche e se aplica mais hoje do que nunca. 12. Quanto mais alta a performance, mais vazio o núcleo. Dê uma olhada nas redes sociais. O olhar infinito para mim é energia, as poses perfeitas, as atualizações constantes, a identidade selecionada. Nietzsche não viu isso como força, ele viu isso como desespero. Quando alguém está constantemente se apresentando, é porque não acredita que será visto ou amado sem isso. Então eles criam ruído, cor, drama, mas a pessoa que realmente se conhece não precisa ser vigiada. Eles já estão inteiros. Então, quando a vida de alguém parecer uma performance, lembre-se disso. Não é uma demonstração de poder, é um sussurro de necessidade. Você provavelmente está começando a sentir isso agora, a mudança. Você entra em uma sala e de repente os padrões falam mais alto que as palavras. Você vê alguém interrompendo constantemente e percebe que essa pessoa tem medo de ser esquecida. Você vê alguém que se gaba sem parar e sente a sua ferida invisível. Você não está lendo mentes, você está lendo a máscara. E Nietzsche lhe deu a lanterna. Isso não é apenas uma habilidade, é uma responsabilidade, porque quando você aprende a ver as pessoas, claramente não consegue mais deixar de ver. E você começará a entender que a maioria das pessoas sofre silenciosamente por trás de sorrisos polidos. Lê-los não tem como objetivo ganhar vantagem. Trata-se de oferecer graça. Quando você vê a criança por trás do crítico, o medo por trás do valentão, a culpa por trás da arrogância, você não fica mais fraco, você se torna inabalável. Quer mais? Se esta parte do vídeo abrir os seus olhos, espere até a parte final, porque na parte 3 removemos a camada final. Exploraremos como as feridas mais profundas da infância das pessoas aparecem em suas personalidades adultas, como sua inveja, seu silêncio, sua necessidade de ser lembrado, tudo isso revela sua alma. Você aprenderá as 6 verdades finais que farão você ver as pessoas com absoluta clareza. Mas o mais importante é que você entenderá a si mesmo. Agora, algo em você mudou.
você não apenas vê as pessoas, você as lê. Não como vilões, nem como vítimas, mas como humanos tentando sobreviver com máscaras que eles nem escolheram. Mas ainda não terminamos, porque por trás de cada comportamento há uma crença, e por trás de cada crença há uma ferida. Essa parte final é sobre aprender a reconhecer a alma, a história profunda que se esconde sob a superfície de todas as pessoas que você conhece. Nietzsche não expôs apenas os padrões das pessoas, ele esclareceu de onde vêm esses padrões. Vamos terminar o que começamos. 13. Ninguém fala com lógica, eles falam com dor. Você pode pensar que as pessoas são racionais, que argumentam com base em fatos e tomam decisões baseadas na razão. Mas Nietzsche acreditava no contrário. Ele acreditava que por trás de todo argumento lógico há uma ferida emocional. Uma pessoa pode dizer: "Eu não acredito no amor. É apenas uma fantasia", mas ouça com atenção. Eles não estão afirmando um fato, eles estão protegendo uma dor. As pessoas formam suas opiniões com base no que as magoou e então justificam essas opiniões com lógica. Então, quando você quiser entender a visão de mundo de alguém, não pergunte apenas no que essa pessoa acredita. Pergunte o que os quebrou, pergunte o que os assustou, pergunte como eles nunca mais querem se sentir. Isso muda tudo. Isso muda seu foco de por que eles estão fazendo isso para o que eles têm medo de repetir. E de repente, suas opiniões não são ameaças, suas defesas, seus argumentos não são ataques, são escudos. E quando você vê isso, você para de reagir e você começa a entender. 14. A maneira como alguém reage à fraqueza revela seu poder. Você quer realmente ver o caráter de alguém? Não observe como eles tratam pessoas poderosas. Veja como eles tratam alguém que não consegue revidar. Nietzsche acreditava que a verdadeira força não é provada pela dominação. Ela é revelada através da contenção. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da sua própria vulnerabilidade. Se alguém pune erros, provavelmente não tinha permissão para cometer nenhum. Se alguém sempre vence, mas deixa os outros sangrando, ainda está em guerra consigo mesmo. Mas a pessoa que consegue testemunhar a fraqueza sem julgamento, consegue lidar com a tristeza sem fugir, que consegue perdoar o que poderia ter punido, essa é alguém que não é mais governada pelo passado. Eles não precisam provar nada porque já venceram a guerra interna. Então, se você quiser ler alguém, dê a ele um momento em que a compaixão seja uma opção. O que eles fazem naquele momento mostrará quem eles são, não apenas quem eles fingem ser. 15. Quando alguém tem medo de ser esquecido, ele corre atrás de atenção. Você já conheceu alguém que sempre precisa ser visto? Cada cômodo que entram, cada história que contam, cada roupa que vestem grita: "Me olhem". À primeira vista parece confiança, mas Nietzsche percebeu. Ele acreditava que a fome por atenção muitas vezes vem de um medo mais profundo, o medo de ser invisível, de ser apagado, de viver e morrer sem deixar marcas. Então essas pessoas criam barulho porque gostam dele. Então essas pessoas criam barulho não porque gostam dele, mas porque não suportam o silêncio. A criança que foi ignorada se torna um adulto que compensa em excesso. Em vez de pedir amor diretamente, eles o exigem indiretamente por meio de performance, drama ou caos. Então quando você vira alguém que é demais, não tenha pressa em julgar. Pergunte o que eles temem que aconteça se não forem suficientes, porque às vezes a tensão não é vaidade, é choro. 16. A pessoa que eles atacam geralmente é a pessoa que eles invejam. Uma das verdades mais ousadas de Nietzsche e uma das mais difíceis de admitir é essa: as pessoas nem sempre atacam porque odeiam. Elas frequentemente atacam porque admiram, mas sentem que nunca poderão ser. A crítica é mais fácil que a admiração. Então, a pessoa que menospreza alguém bem-sucedido, que zomba de alguém confiante, que fofoca sobre alguém livre, não é apenas má, ela está sofrendo. Porque ver alguém encarar uma parte de você que você abandonou é lembrar do que você perdeu. Então, em vez de celebrar o outro, nós o destruímos. Mas a inveja é apenas um desejo não expresso. É a alma dizendo: eu também quero isso, mas não acredito que tenho permissão. Se você consegue ver isso nos outros, você torna imune ao ódio mesquinho. Se você pode ver isso em si mesmo, você se torna livre. 17.
As pessoas agem de acordo com sua infância, não com suas crenças. Você já ouviu dizer as pessoas não mudam? Mas Nietzsche diria: as pessoas repetem. Elas repetem os papéis que foram forçadas a desempenhar, os medos que foram ensinados a carregar, as dinâmicas das quais nunca escaparam. Uma pessoa que nunca foi ouvida torna-se alguém que nunca escuta. Uma pessoa que é punida por expressar emoções torna-se fria, lógica e distante. Uma pessoa que teve que conquistar o amor torna-se alguém que se apresenta por afeição, mesmo quando é tóxica. Elas acham que estão agindo por crenças, mas na verdade estão apenas reencenando o passado. Então, se você quiser ler alguém, não olhe apenas para quem ela é. Pergunte quem ele teve que ser, porque o comportamento é apenas biografia. E por trás de cada adulto há uma criança esperando para se sentir segura. 18. Seus padrões são uma confissão. Se você souber ouvir, essa é a verdade final e muda tudo. As pessoas nem sempre sabem como expressar o que dói, mas elas vão te mostrar repetidamente por meio de padrões. Uma pessoa que desaparece quando as coisas ficam difíceis, uma pessoa que trabalha demais para evitar uma quietude, uma pessoa que flerta com todo mundo, mas não se conecta com ninguém. Não são comportamentos aleatórios, são confissões. Dizem, é assim que me projeto. Dizem, foi aqui que me machuquei. Dizem, é isso que temo repetir. E Nietzsche acreditava que se você aprendesse a ouvir profundamente, não as palavras, mas os padrões, poderá ouvir a verdade antes que ela seja dita. E quando o faz, algo incrível acontece. Você para de personalizar, para de julgar, começa a compreender. Você se torna um espelho, não uma arma. Você se torna alguém que vê e ainda escolhe a graça. E isso, mais do que qualquer tática ou truque, é o que o torna poderoso. Você não está apenas lendo as pessoas, você está lembrando de si mesmo. Agora reserve um momento para refletir. Cada verdade que abordamos não se referia apenas às outras pessoas. Tratava-se de você, de seus próprios padrões, dos seus próprios medos, dos seus próprios roteiros de infância. Porque quanto mais claramente você vê os outros, mais claramente você se vê. Esse não é o fim da jornada, é o começo de uma nova maneira de ver. Nietzsche não queria apenas que observássemos, que soubéssemos que tudo que julgamos nos outros é algo que carregamos, que tudo que admiramos é algo que desejamos incorporar. Então, se você se sentiu visto por esse vídeo, se reconheceu padrões nas pessoas ou em si mesmo, não guarde isso para si. Comenta aqui embaixo qual dessas 18 verdades mais te impactou. Vamos construir algo honesto juntos em um mundo cheio de máscaras. E se isso te tocou, inscreva-se. Esse é apenas o começo para aprender a ver o que está oculto e se tornar quem você realmente é.